aqui São Francisco. Hoje é dia 4 de outubro, dia de fazermos memória e recordação deste grande santo, que fez um belo hino do canto das criaturas, que nos ensina a chamar tudo como irmão, irmão sol, irmã lua, irmã árvore, irmã água, irmã pássaro, irmã terra, tudo como obra de Deus, tudo como graça, como Deus nos proporciona só alegria para o nosso coração. Quem teve a graça de visitar esse lugar, Assis, que paz, que serenidade. A pequena Porciúncula, lá embaixo, a pequena igrejinha, a pequena porção, onde São Francisco sentiu o que Deus queria para restaurar a sua igreja. Primeiro ele pensava que era a pequena igrejinha de Porciúncula, mas depois ele viu que não, que era a outra igreja, a igreja conduzida pelos homens. Hoje o Papa Francisco também tem esse desejo de restaurar a igreja de Cristo, a igreja que muitos de nós que se dizemos cristãos acabamos destruindo com a nossa atitude, com o nosso comportamento e com a nossa maledicência, porque às vezes nós queremos um Deus que nos agrade e não um Deus que nos leva ao compromisso. Então hoje, dia 4 de outubro, é uma sexta-feira, hoje também é aniversário do Padre Gilberto, nós vamos pedir que Deus proteja ele, que é o nosso superior aqui no Brasil, e hoje nós vamos ler 1 João, capítulo 5, verso 16, que diz o seguinte: se alguém vê o seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, que ele reze, e Deus dará a vida a esse irmão. Isso quando o pecado cometido não leva para a morte. Existe um pecado que leva para a morte, mas não é a respeito desse que eu digo para se rezar. Olha, a humanidade precisa dessas palavras. Nós precisamos dessa palavra. Quando você reza com uma pessoa que desviou-se do caminho de Deus, reze por ela, para que ela possa encontrar-se com Deus. Amado irmão, amada irmã, todos nós somos pecadores. Todos nós temos nossas falhas, nossos erros. E muitos de nós, às vezes, desviamos do caminho de Deus. Não agradamos a Deus plenamente por causa do nosso pecado. Mas quando a gente se reconhece pecador e se coloca diante de Deus em sinal de arrependimento, Deus nos acolhe. Por isso que existe o sacramento da confissão, que é um sacramento que cura. Há dois sacramentos que curam: o sacramento da confissão e o sacramento da unção dos enfermos. Uma cura o corpo, que é a unção dos enfermos, que vai lá diante da graça de Deus para curar profundamente também o nosso corpo, através da medicina. A outra cura o espírito. Tanto a unção dos enfermos como a confissão quer curar o nosso espírito. Mas muitas vezes a gente não deixa, a gente distancia e diz que não precisa daquilo. Reconhecer esse pecador é reconhecer esse amado por Deus. Só procura o sacramento da confissão quem realmente sentiu o amor de Deus. Portanto, amado irmão, amada irmã, não resista àquilo que Deus tem preparado para você, aquilo que Deus quer para você. Veja bem que João já coloca bem claro: se alguém vê o seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, que ele reze, e Deus dará a vida a esse irmão. A gente fica tão feliz quando mostra para a pessoa a misericórdia de Deus, mas fica tão triste quando percebe que o irmão às vezes resiste e diz que não precisa de confissão, que não precisa desse sacramento. Precisa sim. Todos nós precisamos, todos nós necessitamos
desse sacramento, porque há um verme dentro de nós, que é o pecado, querendo nos consumir. Isso, quando o pecado cometido não leva para a morte. Existe um pecado que leva à morte, é o pecado contra o Espírito Santo, o pecado que nos afasta de Deus, um pecado que corrói. São Francisco, quando percebeu isso, ele abandonou toda a vida para que não fosse corroído pelo mal, e entregou-se diante de Deus e buscou muito o perdão e a graça. Eu gostaria que tantas pessoas buscassem. Você que talvez esteja me ouvindo, você talvez que esteja agora me acompanhando, faz tempo que você não confessa. Faz tempo que você não entregou sua vida na mão de Deus. Vá buscar, porque o próprio Cristo, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que vocês reterem serão retidos. O Papa Francisco diz para a gente perdoar todos os pecados. O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo, que é uma ofensa profundamente contra este nosso Salvador, esse que nos faz ver a encarnação do Cristo. O Espírito Santo que nos dá os 7 dons e nos dá a graça e o amor de Deus. Portanto, vamos abrir o coração para Deus. Vamos pedir a luz. Senhor, sou pecador, mas necessito do seu amor e da sua graça. Para concluir, vamos fazer a oração Alma de Cristo. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Nas vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do inimigo, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Hoje, dia de São Francisco, em muitas paróquias, em muitos lugares, se faz a bênção dos animais. Se você tem uma criatura em casa, qualquer tipo de animal, leve lá na sua paróquia, se o padre estiver fazendo a bênção, e peça a bênção para o seu animalzinho de estimação, seu animal querido. São Francisco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.